Falar depois de Ciro Darlan sobre criança. Falar depois de Ivone Bezerra sobre criança. Falar depois de Vanderlei sobre criança, me resta muito pouco. Quando eu fui indicado para coordenador da infância do município, que tem todas as mazelas que você desenhou dos aparelhos da máquina, né, governamental, em que pese nós temos uma prefeitura rica, e em que pese o status de secretário de infância, que depois do que eu vou falar pode ser até que eu nem seja mais, mas eu tenho que... Uma vez a jornalista me perguntou assim: o que tu entende de criança? Eu entendo de criança, não é só o fato, não querendo ser piegas, de que eu fui criança. Eu fui criança numa época em que não existia uma Ivone Bezerra para nos defender. Eu fui criança numa época que não existia um Ciro Darlan, um Vanderlei. Nós vivíamos num depósito. Eu fui criança na época da Funabem. Eu fui criança que saí para passear numa Kombi descida da favela do Morro Azul, toda alegre, que eu não tinha entrado no carro, e fui passear em Bom Sucesso. Subi um gramado bonito, coisa linda de se ver, e fui entrando por porta, ela parecia castelo de aqueles filmes, coisa linda de se ver. E eu estava entrando e eu maravilhado, Ivone. O castelo, coisa linda, uma casa grande, fui saindo. E de repente, quando eu queria voltar, uma porta não podia, outra porta não podia, outra porta não podia. E eu, como a música de Chico Buarque, a mulher ficava no porto, né, com o vestido cada dia mais curto, eu ficava vendo a minha mãe cada momento mais distante de mim. E eu, um garoto, menino, 6 anos, não vi mais minha mãe. Então eu vim descobrir depois que eu estava no colégio interno, que era bom para o sistema que as famílias que não tivessem condições colocassem a gente num depósito. Então eu deixei de ser Antônio Manuel de Souza e virei o 134. E não tinha... Tá vendo? Tem uma coisa em comum. Então tínhamos o quê? Um número. Por simbologia, que o doutor Vanderlei falou, de Stalin, simbologia também que Hitler numerava as pessoas. Então nós não tínhamos a pessoalidade. Então fui crescendo, semi-analfabeto, a estrutura era difícil para isso. Saí do colégio interno com 13 para 14 anos, semi-analfabeto, e fui para a favela, da onde eu morava. O governo criou um curso do Madureza. Controla meu tempo aí, presidente, que eu advogado fala pra caramba, hein? Controla para não atrapalhar o cerimonial. Controla aí, Rodrigo. E eu fui estudar aquele Madureza supletivo. Eu estudei o primeiro grau, o antigo, né? O artigo 99, em 2 anos eu fiz e fui me alfabetizando, fui fazendo as coisas, e depois fazendo o 2º grau, sempre morando na favela. Mas me interessando pelas causas das crianças, me interessando pelas causas da Associação de Moradores do Morro Azul, no qual me tornei diretor, o mais novo diretor, com 17 anos, me interessando, me tornei diretor da Federação de Favelas, me interessando, eu fui crescendo, passei a distribuir prospecto nas campanhas políticas, passei a brigar ao lado do pessoal do Partido Comunista, passei a brigar, e muitas das coisas eu nem sabia o que eu estava fazendo, eu sabia que eu estava me revoltando. Eu sabia que eu não aguentava o que acontecia conosco. Eu não aguentava, que muita gente hoje acha que é bonitinho, é romântico, a gente fala, mas eu não aguentava carregar aquelas 2 latas de 20 para
subir o morro com aquela lata de 20, primeiro para encher o barril da nossa casa e depois para arrumar um dinheirinho. E não tinha uma Ivone para falar, isso é exploração. As Ivones ainda estavam nascendo, estavam crescendo. Então, o que eu entendo de criança para defender a criança? Eu entendo como não se deve tratar a criança. Eu entendo que criança tem que ser tratada como criança. Qual é o nosso desafio? Nosso desafio, a par de todas as tecnicidades que nós temos que ter, e para isso nós temos na comissão várias pessoas competentes. Aqui a doutora, que eu sou fã, eu sou apaixonado por essa mulher, a doutora Berenice, que é médica, que é advogada, que muitas crianças, né, na sua profissão ela coloca em vida. E por que ela já é uma pessoa bem sucedida, ela está aqui dando um tempo dela, um precioso tempo dela, como cada um de nós aqui. Nós nos indignamos. Nós não podemos perder a capacidade de nos indignarmos com isso. Eu quero, como meu filho não precisou repetir minha história, como a minha filha não precisou repetir a minha história, eu quero que outras pessoas, outras crianças, não precisem repetir. Não precisa sofrer o que eu sofri. Porque a lei diz que eles têm direito a isso. O que nós temos que conclamar? E quem já vem aqui já está meio convencido disso. E é um papel que é uma luta árdua que eu quero, Vanderlei, me associar a partir de agora, ser um soldado teu em qualquer município, qualquer estado que precisar. Eu quero dizer isso, gente, é possível. Se eu venci, um baixinho, feio, vindo de não sei da onde, vindo do alto da favela, eu consegui vencer qualquer um que tiver as condições materiais, as condições, né, de educação e de preparo, consegue vencer. Eu estou vendo aqui e eu me sinto até, eu vou citar porque eu me sinto, né, é uma pessoa que está aqui, a esposa do prefeito Antônio Marcos, né, que é a secretária de Ação Social, é um homem que está revolucionando a cidade dele. É uma cidade pequena, Casimiro de Abreu, mas muitos passaram lá e muitos não fizeram nada. Ele resolveu fazer. E ele constrói. Quer dizer, como que um homem consegue modificar a vida de Casimiro de Abreu? Um homem. Por quê? Porque ele toma a decisão política de investir no lazer, de investir na educação. Nós devemos, né, enquanto eu ainda estiver na máquina municipal, eu tenho que procurar, e já conversei com o presidente sobre isso, associar a máquina que nós temos, chamar, botar uma Ivone para ir lá reclamar dentro da máquina, porque ele não pode me tirar. E me dar instrumento para isso. A OAB tem essa prerrogativa. Então nós vamos provocar nós mesmos para podermos fazer o quê? Uma modificação. E as pessoas, em vez de temer as crianças, o que elas vão fazer? Vão educar, proteger. Porque a sociedade, ela é hipócrita. Você é uma batalhadora pelas crianças, mas você é uma pessoa que Papai do Céu te abençoou num certo momento. Então você vive com muitas pessoas de posse. Você vê que eles querem o quê? Eles querem comprar o lugarzinho dele no céu, dando esmola, dando coisinha no Natal, aí vai para a paróquia, vai para a igreja e dá as coisas para a criança. Nós não queremos essa política de vender o lugarzinho no céu para eles. Nós não queremos essa política suja, mesquinha e egoísta. Nós queremos uma política de direitos, onde o filho do pobre, o filho do rico, tenha uma oportunidade, uma igualdade de oportunidade. E temos que alardear também uma coisa em relação à criança, e já encerrando, presidente, desmistificar a ideia de que abuso sexual, violência contra a criança é só na classe baixa. Existem casos, muitos casos, de abuso sexual de pais de classe média, classe alta. Existe caso de violência
E nós temos que perseguir isso. O Vanderlei é um homem que sabe, conhece, eu tenho muito a aprender com ele, a tecnicidade disso, tenho humildade para aprender e coloco a minha disposição de luta que eu faço a serviço do nosso presidente, a serviço da OAB. Só para encerrar, lembrando o que me motivou a ser advogado. Eu falei que eu sou baixinho, tinha um cara que conseguiu ser mais baixinho do que eu e ainda tinha um problema que ele andava curvado. Eu via quando a gente estava brigando, ele chegava. Era o doutor Sobral Pinto. Eu era da Arquidiocese do Rio de Janeiro, tive a honra ali na Pastoral de Favela assessorar Dom Eugênio de Araújo Salles, que me brindou com a bolsa de 100% na Cândido Mendes, senão eu não estava podendo estar aqui falando como advogado. Ele tinha uma carteirinha. E eu achava o máximo. Quando a gente estava no meio da briga política, chegava um advogado com uma carteirinha. E eu jurei para mim, Maneiro, eu falei assim, um dia eu vou ter uma carteirinha dessa e você é alguém. Então, esse ser alguém, Zé Pinto, é para colocar à disposição dos outros tunicos, as crianças, que ainda não tiveram essa oportunidade. Então eu queria conclamar a todos os amigos que eu convidei para a comissão, que não façamos uso dessa carteirinha para a gente. Façamos uso dessa carteirinha para os que necessitam da gente, da experiência do Antônio Moreira, do Luiz Eustáquio e de todos vocês. Porque aí nós estaremos honrando a nossa casa, a OAB, que com o apoio do Zé Pinto, com a força que o Oscar Belo foi lá também dar uma cutucada, recriou uma comissão que é de suma importância. Hoje eu estou de alma lavada, porque eu sinto que a casa que eu amo, a casa que ia me dar a carteirinha, está me dando um instrumento de luta para transformar, para que no futuro outras crianças possam falar assim, eu fui isso, mas hoje eu sou aquilo porque tinha um Tunico, tinha um Vanderlei, tinha um José Pinto, tinha um Rodrigo Amorim e tinha uma Ivone Bezerra de Menezes e tão valorosos companheiros aqui lutando por eles. Façamos então dessa bandeira o motivo da nossa luta. Eu estou à disposição, e na Bíblia, quando citou a Bíblia, né, Jesus foi chamar, a palavra, ele chamava, o cara não sabia qual a missão, ele falava assim, eis-me aqui. Então o que eu quero dizer para você, que é o meu senhor bíblico, que é o meu presidente, eis-me aqui, estou a seu serviço. Muito obrigado.